Bom, eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM, no estúdio Denis Cabral, o auditor fiscal da Receita Estadual, o diretor de articulação política e assuntos parlamentares do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Maranhão, Gustavo Vitória, que vai conversar com a gente, principalmente sobre a reforma administrativa e também as ações que têm sido realizadas pelos auditores fiscais em prol do desenvolvimento do Estado e as comemorações pelo Dia do Auditor. Gustavo, de mais nada, mais uma vez, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, demais ouvintes. É um prazer estar aqui para falar nessa manhã de segunda-feira, né? Uma semana importante aí para a categoria dos auditores fiscais, e agradecer sempre esse espaço que vocês disponibilizam aqui para a gente conversar com a população sobre o nosso trabalho, sobre o desenvolvimento do Estado, que eu acho que é isso que é interessante para a população também ficar mais atualizada, né? Com toda certeza. Reforma administrativa é algo que a gente há muito tempo vem falando, vem numa expectativa. Como é que está essa situação? O que já tem de concreto? Quais os pontos que estão ainda em discussão mais acalorada? Jorge, esse é um tema que está sendo novamente pautado na Câmara dos Deputados, porque na gestão passada, né, do presidente anterior, já foi tratado através de uma PEC 32, que foi que os servidores, o trabalho dos servidores conseguiu barrar. Importante falar também, Jorge, que eu estou aqui como presidente da Pública, que é uma central dos servidores públicos, a única central que representa os servidores públicos, e aqui no Maranhão eu estou atualmente como presidente regional aqui da Pública. Então, no dia 3 de setembro, eu estava lá em Brasília, foi quando o deputado Pedro Paulo, que é do Rio de Janeiro, anunciou lá na Câmara que estava começando ali a ser tratado uma nova reforma administrativa que, de certa maneira, alega-se que vai modernizar o serviço público, mas os servidores ainda não tiveram acesso a essas mudanças e a gente entende que os pontos que já foram abordados, no final das contas, eles trazem mais precarização para o serviço público. Tem, então, nesse momento, preocupação do servidor público? Qual seria a principal preocupação? Jorge, eu entendo que a principal preocupação do servidor público e que deve ser passado para a sociedade é que o serviço público independente ele é super importante para o desenvolvimento do Brasil, não só aqui para o Maranhão, mas para o Brasil. Você imagina você colocar um policial temporário. Imagina você colocar um auditor temporário, que é o nosso trabalho. Imagina você ficar sujeito a governos, né? E não sendo um profissional do Estado, né? Que deve... Efetivo, né? Efetivo. Então, são essas coisas que estão sendo faladas. Em termos, deixa eu aspiar, perde para treinar esse auditor, para preparar esse auditor, para treinar esse policial, preparar esse policial para daqui a pouco, né? Perder. Exatamente. Então você perde um profissional qualificado que foi investido um recurso para ele ficar apto, mas não só isso, você perde uma autonomia. Perfeito. Que é tão importante e significativo para o serviço público, né? Lembrando também, Jorge, e os ouvintes aqui, que o servidor público, a estabilidade do servidor público é algo que faz com que o serviço público no Brasil ele consiga ser um diferenciado, né? O servidor público ele não tem FGTS, por exemplo. Já existem maneiras do servidor público ser exonerado e perder o seu cargo. Todos os anos, vários servidores públicos são exonerados porque não conseguem cumprir as suas funções. Então eu entendo que esse pretexto que está sendo colocado, ele, na verdade, atende a interesses específicos de uma determinada classe, do mercado financeiro, né? Aquele mercado, por exemplo, da Faria Lima, e não atende à sociedade brasileira. Porque criou-se, né, uma imagem do servidor público de que porque ele já é do servidor público efetivo, ele ficaria mais acomodado, trabalharia menos, o que não é verdade. Em todo o segmento tem bons e tem ruins, né? Isso natural. E, como você disse, tem a maneira de se separar o joio do trigo. Se o servidor público não está atendendo ao que se espera, ele pode ser demitido de qualquer maneira, sem problema nenhum, né? Isso é muito interessante, Jorge, a sua colocação, porque
uma das justificativas é isso, né? O servidor público ele não produz, o que não é uma verdade, porque a gente sabe que em várias carreiras, inclusive aqui na nossa, dos auditores fiscais, a gente tem uma meta de produtividade, que a gente até vai falar mais para frente, e a gente consegue, o nosso salário ele fica ali de acordo com a produtividade. Então isso não é só aqui, mas em várias categorias já tem isso. Essa questão de não trabalhar, a punição para o servidor público que não está exercendo a sua função, isso já existe. Então, eu entendo que não há justificativa plausível. O que eu entendo? Que há possibilidade de melhorias. Sim, a gente não está negando que pode melhorar, pode modernizar, mas o coração dessa reforma administrativa, ele tem uma certa falácia e a gente discorda completamente. A reforma administrativa, diretamente, qual seria o impacto sobre os auditores fiscais? Olha, bom, em primeiro lugar, você imaginando aí um avanço da reforma administrativa aos moldes que está sendo falado, você perderia, por exemplo, a nossa autonomia. Então você imagina... Para a função de vocês perder a autonomia. Aí você imagina a gente fazer uma auditoria e você não ter uma autonomia porque aquela empresa é de alguém, de algum parente. Isso eu estou falando independente do governo que esteja. Sim, claro. Né? A gente não pode atender a interesses políticos, né? Nosso trabalho é um trabalho técnico. Então imagino, fora a questão do regime temporário. Então você imagina, para você pagar a previdência do servidor, você precisa ter uma quantidade de servidores ativos para que você consiga dar conta da previdência. Né? Então você diminuindo os números de servidores e entrando em regimes diferentes, você também está precarizando a previdência dos servidores. Com certeza, e aí a tendência, inclusive, é arrecadar menos, né? Inclusive, arrecada bem menos. Agora, e essa mobilização do servidor, como é que está lá? Porque muitas das vezes a gente sabe que a força, né, do servidor, ele estando lá no Congresso, mobilizando, falando com deputados, senadores, mostrando o outro lado, o ponto de vista. Como é que está essa situação? Tem tido essa mobilização? Tem dado resultado? Olha, na PEC 32, que foi no governo passado, a gente conseguiu efetivamente convencer os parlamentares. Agora, como está começando, a gente tem feito mobilizações, né? Eu, representando a Pública do Maranhão, converso com parlamentares aqui do estado e a gente tem também feito um debate para a sociedade, né? Porque... vocês aqui estão dando a oportunidade, né, para a gente explicar para a sociedade o que é essa reforma administrativa, para que interesses ela atende. Mas não é isso que tem acontecido na grande mídia, né? Então você escuta interesses, talvez, de segmentos atacando os servidores públicos sem dar a opção, a oportunidade da gente explicar para a sociedade. O que se fala é de super salário e de outras coisas mais, mas é importante destacar, Jorge, duas coisas aqui. Primeiro, que essa questão de super salários representa 0,1% dos servidores públicos de uma maneira geral. Então, isso é um número muito pequeno. A grande maioria média de salarial de servidores públicos no Brasil hoje é menos de R$3 mil. Então, é um salário muito baixo. Você pensa em professores que ganham salários... deveriam ter um salário, né? Um super salário. Exatamente. Então, isso é uma falácia. A outra falácia é a quantidade de servidores públicos no Brasil é muito grande, o que não é verdade. Tem dados do IPEA e outros dados mais que mostram que o número de servidores públicos no Brasil, se comparado com países da OCDE e outros países, inclusive da América do Sul, a gente tem uma proporção menor em relação à população. Tá? Então, são falácias que a gente precisa combater e aqui vocês estão dando a oportunidade para que a gente possa explicar para a sociedade. Eu só fazer, já eu vou trazer, deixa eu logo trazer aqui um parênteses do Renan. Ele está perguntando aqui: bom dia, Jorge, você poderia perguntar se há previsão de concurso público para Cefaz em 2026? O dado mais recente, segundo ele, indica uma vacância de mais de 246 cargos na secretaria. Você tem alguma informação disso? Jorge, é o que a gente recebe muitas perguntas em relação ao concurso, né? Bom, o que a gente tem não é uma vacância nessa quantidade. A gente tem aí em torno de 130 ou 150 vagas ali em relação à previsão de cargos, né? Tem uma quantidade em torno disso.
A gente tem conversado com o secretário a respeito, e eu acredito que tem uma possibilidade, sim, de concurso para o ano que vem. Mas a gente ainda está nas conversas iniciais. Eu já vou até antecipar que o perfil do auditor fiscal ele é um perfil com um conhecimento em tecnologia da informação, um conhecimento aprofundado em contabilidade, um conhecimento aprofundado nas diversas searas. Então, quem está interessado em fazer o concurso para auditor fiscal do Maranhão precisa já estar estudando bastante, porque a prova não vai ser tão trivial, né? Assim como não foi no nosso concurso. E porque é aberto também para todo o Brasil, né? E é aberto para todo o Brasil, que vem gente do Brasil inteiro. Eu, por exemplo, sou do Rio de Janeiro, estou aqui há 8 anos. E tem muita gente que se prepara, está se preparando para concurso. Voltando a esse diálogo com o Congresso, vocês têm tido pelo menos receptividade para estarem mostrando o outro lado? Com certeza. Eu falo aqui pelos parlamentares aqui do Estado, a gente tem tido uma boa receptividade, sim. E isso faz com que a gente fique um pouco mais... menos... não deixar de estar preocupado, mas em relação aos parlamentares do Maranhão, a gente tem tido, sim, uma boa receptividade. Eles escutam e colocam também os pontos dele e a gente consegue argumentar. Agora, gente, só para registrar, estou conversando com o Gustavo Vitório, que é auditor fiscal aqui da Receita Estadual do Maranhão. Com relação ao auditor fiscal mais especificamente, não tem faltado, muita gente fala isso assim, às vezes uma valorização maior da categoria, até porque pelo resultado que se dá, né, para a categoria traz para o Estado, consegue arrecadar mais e com isso dá um aporte maior para o Estado fazer novos investimentos? Jorge, eu acredito que sim, a gente precisa estar sempre ali em conversa, né, mostrando o nosso trabalho. Eu acho que a gente precisa reconhecer também o que a gente já conquistou, principalmente no atual governo. A gente teve algumas conquistas significativas, dentre elas, ano passado a gente veio aqui também, conversou, dentre elas a produtividade, né? Uma gratificação de produtividade que ela só é paga, diga-se de passagem, caso haja um aumento de arrecadação, né? Então, diferente de praticamente todas as categorias, e aí eu não estou questionando, mas assim, diferente das demais categorias, o nosso retorno veio através da produtividade. Então a gente só ganha se a gente produzir. E trazendo esse dado, Jorge, eu quero falar aqui para a população, né, que está nos ouvindo, para as pessoas aqui do Maranhão, que nós conseguimos, nesse primeiro semestre, aumentar a arrecadação em torno de 11% acima da inflação. Isso é muito, Isso é muito significativo e o que representa mais de R$1 bilhão em um semestre para que as políticas públicas possam ser efetivamente executadas aqui no Estado. A gente tem visto aí uma série de trabalhos e obras do governo. Agora, é também importante falar que essa arrecadação ela não vem através de uma exploração do empresário. Não é saindo... É importante falar, porque às vezes a pessoa escuta, mas vocês estão aumentando, mas a gente está sendo... Não é isso. O que é o o trabalho, né, do auditor fiscal? É justamente combater essas irregularidades, esses tratamentos, essas concorrências desleais. E aquilo que a gente já conversou aqui algumas vezes, né, Gustavo? E a impressão que eu tenho hoje é que mudou essa percepção. Sinceramente, eu acho que mudou. Hoje, o comerciante, que é aquele cara correto, que paga tudo, ele quer cobrar vocês para fiscalizar mais, porque o cara do lado dele diz assim... Pô, eu não consigo concorrer com ele porque o cara só nega o imposto. Então, consequentemente, ele pode fazer um preço mais barato na venda do produto dele. E aí o cara que é correto fica no prejuízo. Agora, quando vocês vão lá e arrocham, apertam, só peraí, isso está errado. E aí tem essa sonegação combatida, é bom para quem paga em dia, né? Para quem faz a coisa correta. Muito interessante, Jorge, a sua colocação, porque a gente recebe denúncias muitas vezes de empresários que têm ali dentro da sua atividade alguém que está sonegando e fazendo aquela concorrência desleal. Então o cara, por exemplo, não consegue competir nos preços. Vou dar um exemplo recente que com certeza você está atualizado, mas talvez nem todos estejam.
da descoberta recente lá do PCC, lavando dinheiro do tráfico, né, na economia formal, e chegando nas fintechs e também lavando dinheiro em postos de combustíveis. E aí, você tem uma tributação realmente alta sobre o combustível, e quando você passa a sonegar, vou dar um exemplo aí, uma média de 30% a 40% de imposto, não é só impostos estaduais, tributos estaduais, são tributos aí de uma maneira geral, mas assim, em torno de 40% de carga tributária. E aí você pega e sonega 40%, então é uma situação que é muito vantajosa para o crime. E foi o trabalho dos auditores fiscais de São Paulo com a Receita Federal que conseguiram identificar esse tipo de tratamento. Inclusive, quebrando vários postos de combustíveis lá no estado de São Paulo e em outros lugares do Brasil que estavam trabalhando da maneira correta. Então é isso que a gente tenta fazer e é isso que a gente tem conseguido mostrar em relação ao incremento de arrecadação. E ano passado também, diga-se de passagem, a gente teve um aumento bem significativo. O Tiago faz um reconhecimento, eu acho que é importante, né? Ele está dizendo assim, Tiago Ferreira, bom dia, Jorge. Jorge, hoje o serviço prestado pela Cefaz e seus auditores melhorou demais a rapidez, educação e acessibilidade à informação. Acho que é um reconhecimento importante, né? A gente tenta aí sempre estar próximo da sociedade. Eu mesmo faço um trabalho com agronegócio. Eu participei da Expoema com o stand da Cefaz, participei da Agrobalsas com o stand da Cefaz para dar atendimento à população, ali no caso os produtores rurais, e a gente tem tentado, isso aí é a orientação do secretário Marcelos, e a gente tem tentado estar cada vez mais próximo da sociedade, porque o nosso objetivo não é prejudicar, e sim melhorar os negócios, o ambiente de negócio, e estar muito próximo da sociedade para que a gente consiga contribuir para o desenvolvimento do Estado. Eu queria saber de ti, Gustavo, qual a contribuição dos auditores para esse resultado espantoso que a gente teve. Eu digo espantoso porque foi um salto muito grande o Maranhão na questão da solidez fiscal. Estava lá em 23 e, de repente, é o segundo lugar do ranking nacional de solidez fiscal entre os estados. Qual a participação dos auditores para que dê uma contribuída para esse feito? Importante porque a gente hoje, como você falou, é o segundo lugar em solidez fiscal do Brasil. Solidez fiscal, ela está atrelada a vários índices, mas principalmente a arrecadação. Então você tem que fazer o dever de casa de não gastar mais do que você ganha, mas é óbvio que se você fizer todo o seu dever de casa e não entrar mais do que você está ganhando, você não vai conseguir melhorar esse índice. Então o nosso trabalho ele foi muito nesse sentido, em melhorar a arrecadação, melhorar a gestão ali fiscal das atividades, e isso fez com que o Maranhão desse esse salto que inclusive está sendo muito comentado na mídia nacional. Por quê? Porque o estado que está em primeiro lugar, Jorge, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele tem estado entre primeiro nos últimos 10 anos. Então, podemos dizer que o Espírito Santo é um estado, de certa maneira, consolidado, né? O Maranhão não. O Maranhão vem crescendo. E aí, do ano passado para cá, diga-se de passagem, a gente também teve essa gratificação, motivou os nossos auditores a buscarem cada vez mais. Então a gente conseguiu dar esse salto que está sendo falado, inclusive, na mídia nacional, essa segunda colocação do Maranhão nessa questão da solidez fiscal. Agora, falando no auditor fiscal, é uma semana importante, né, para vocês, porque a gente vai ter, no próximo dia 21, o dia do auditor fiscal. E o Sindaftema, que é o sindicato aqui no estado, tem uma vasta programação, outdoor nas ruas, inclusive seminários sobre reforma. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre essa semana festiva, né, e de importante desse reconhecimento ao auditor fiscal também por parte do Sindaftema. A gente tem aí a comemoração, né? É uma semana festiva em relação aos auditores fiscais, porque no dia 21 de setembro a gente comemora o Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual do Maranhão. Para marcar essa data, Jorge, a gente pensou em algumas ações. Como você falou, a gente colocou alguns outdoors na cidade para mostrar os resultados que a gente tem conseguido trazer para o estado. Além disso, a gente vai ter amanhã, dia 16, um seminário na OAB para falar de reforma tributária, que a gente já falou muitas vezes aqui,
com você. É uma coisa importante que está acontecendo aí no Brasil, né, essa reforma tributária. Então a gente vai ter painéis, terá convidados de outro estado para falar também. Legal. Alguns auditores também participando de painéis. Eu vou estar também fazendo a mediação em um deles. Então ele foi aberto para a sociedade, esse seminário, e as vagas são 250 vagas, já acabou em menos de 2 semanas. Caraca. Que a gente anunciou. Legal. Então ali o auditório da OAB vai estar praticamente lotado, vai estar com certeza lotado. Porque é um assunto, né? É um assunto muito, né? As pessoas querem saber mais. Além disso, a gente vai fazer um café da manhã com os nossos aposentados, que é também algo que a gente está sempre ali valorizando o trabalho dos aposentados, que fizeram realmente um trabalho incrível. Quem começou isso, que começou isso, né? Que pavimentaram o caminho. Isso. E a gente vai finalizar, né, essa semana festiva na sexta-feira, no dia 19, com uma noite dos auditores fiscais, que você já foi convidado, esperamos a tua presença, onde terá jantar, música, e aí vai ser uma noite bastante festiva por conta de tudo isso que a gente tem conversado aqui. Acima de tudo, de confraternização, né? De confraternização. Acho que é isso que a gente precisa, né? Não é só pensar, a gente está trabalhando o tempo todo, mas é importante também a gente confraternizar e comemorar os resultados positivos que a gente tem conseguido alcançar. É isso. Gustavo, queria te agradecer mais uma vez você ter vindo aqui e conversou com a gente. O Gustavo Vitória, que é auditor fiscal da Receita Estadual, também tem essa função de articulação política, de estar em assuntos parlamentares, é diretor, porque tem que estar, a gente precisa sempre ter essa relação com os nossos parlamentares, até por conta de assuntos que interessam a categoria, entre eles a reforma administrativa. Gustavo, muito obrigado mais uma vez por estar vindo aqui conversar com a gente e de antemão lá, parabenizar pelo dia do auditor fiscal no próximo dia 21. Jorge, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que você tem dado aqui para a gente falar um pouquinho para as pessoas, né, para a população, e deixar a gente à disposição. O Sindafitema está à disposição para qualquer dificuldade. Então, quem ainda não segue, inclusive, o nosso Instagram, siga lá, é Sindafitema. Então, vocês já vão ficar informados, podem perguntar sobre concurso ou outras coisas mais. Inclusive, de assuntos da Cefaz, a gente costuma também responder lá. E postar lá também. Tá Até certo? porque a gente percebe, isso é importante, né, gente? Muitas das vezes a gente tem essa imagem, e já até ter feito essa observação antes, assim, de que o sindicato geralmente é outra falácia, o sindicato vai só atrapalhar. E a gente vê claro que o sindicato representa a categoria e faz isso muito bem, o Laudimar, mas assim, há um diálogo muito bom, uma relação muito boa com a Cefaz, com o secretário, né? Então, acho que isso é importante, que ganha todo mundo, né? Com certeza. E é isso, a gente tem uma relação muito boa e a gente também tem um Instagram, um site para prover informações para a sociedade. Então a gente divulga lá, por exemplo, refis, divulga dados importantes para as pessoas sobre IPVA e tudo mais. Então pode ficar lá, seguir, perguntar, que a gente vai ajudar e gostar também que as pessoas nos sigam também e acompanhem o nosso trabalho. É isso. Gustavo Vitória, auditor aqui, fiscal da Receita Estadual do Maranhão. 10 horas e 28 minutos.